Todo jogo começa muito antes do apito. Existe um momento em que as luzes se acendem. O campo está diante dos olhos e você entende que não veio apenas para assistir. Na vida com Deus também é assim. Cristo nos chama para uma vida que se move, uma vida que serve, que obedece, que assume responsabilidade e coloca em prática aquilo que recebeu. Nem sempre o caminho será o mesmo. Às vezes, será preciso aprender. Em outras, recomeçar. Haverá momentos de preparo, de espera e também de decisão. Mas o chamado permanece. Deus preparou boas obras para que nós as praticássemos. Por isso, a pergunta não é se existe um lugar para você. É o que você fará quando chegar a hora de entrar. Todo discípulo tem onde jogar. Em campo. Paz, graça e bem a todos. Todos os discípulos têm onde jogar. Em campo, no campo do reino, no campo de Cristo. Que bom ver muitas atividades acontecendo, muitos jovens envolvidos. Na verdade, não só jovens, como todas as faixas etárias da igreja, muito envolvidos, participativos no trabalho de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem onde jogar. Diga com mais raiva, mas você tem onde jogar. Aleluia. Então, gente, nós queremos, enquanto você liga de novo a luz, você pode ligar essa luz aqui, meu filho, não tem problema não, tá? Quando você resolve esse problema aí. Pronto, perfeito. Nós estamos na série Em Campo, todo discípulo tem onde jogar. Nós estamos indo agora para o terceiro sermão dessa série. É uma série de 6 mensagens que são uma preparação. Esses sermões são uma preparação para a Conferência Bereanos. Conferência Bereanos 2026, que fala a respeito de um horizonte, que fala a respeito de um novo caminho e uma nova visão de Deus para a nossa comunidade. Em campo, todo discípulo tem onde jogar. No primeiro domingo nós falamos sobre você está escalado. Diga comigo, escalado. No segundo domingo nós falamos sobre você estar posicionado. Diga, posicionado. E hoje nós iremos falar sobre um aspecto fundamental do discípulo, que é você estar em forma. Diga, em forma. Hoje nós iremos falar sobre o discípulo que tem o dom, mas que muitas vezes ele tem um problema com disciplina. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que tem um talento muito especial, muito distinto, mas que ele não consegue ir longe, mesmo com um dom e mesmo com um talento, porque ele não se exercita, ele não tem disciplina. Hoje nós iremos falar sobre isso. O discípulo em forma. O dom sem disciplina não vai a campo. O dom sem a disciplina não vai a campo. E eu começo com a seguinte frase: você não entra em campo necessariamente porque tem talento. Preste atenção nessa frase. Essa frase vai estabelecer o tom do que iremos falar aqui nessa noite. Você não entra em campo necessariamente porque tem talento. Você entra porque você treinou. Jesus escala para essa obra aqueles que se exercitam. A palavra-chave dessa mensagem é: exercita-te na piedade, ou exercita-te na devoção. Você pode ter dons e talentos, você pode ter conhecimento bíblico, mas se você não exercitar esse talento, você não está apto para estar em campo. E aqui eu me incomodo com uma certa apatia, uma certa indiferença de muitos crentes no trato da sua vida espiritual. Muitos crentes aparentemente estão muito confortáveis em não fazer nada. Isso me irrita. Me irrita de verdade, isso me irrita. E eu tenho certeza que não deixa o coração de Deus feliz. Creio que não falo da minha parte, creio que falo em cima de um princípio bíblico. Você não deveria se chamar um crente ou se entender como um cristão se você é uma pessoa apática, se você é uma pessoa que não trabalha e não serve no reino de Deus.
Deus nos criou para as boas obras, e Deus nos criou para nos exercitarmos na piedade. Nós iremos falar sobre isso hoje. O discípulo em forma, o discípulo em boa forma, eu diria ainda mais, né? O discípulo em boa forma. O dom sem a prática, o dom sem a disciplina não vai para campo. E eu já comecei, né? Então, nós temos um fenômeno que eu acredito que eu já experimentei, eu não sei se você já experimentou. Quantos aqui no início do ano fizeram uma meta, talvez nesse ano fizeram uma meta de entrar em forma, indo para a academia, fazer uma caminhada ou uma corrida diária para que possa perder peso ou para que possa entrar em forma? Quantos já fizeram isso alguma vez na vida? Quantos aqui já se matricularam na academia no mês de janeiro? Algumas pessoas. Quantos aqui já fizeram um propósito para entrar em forma? Queridos, nós temos um fenômeno, aqui nessa cidade inclusive, que é em todo janeiro, as academias elas lotam de matrículas. As academias elas ficam muito abarrotadas, as pessoas estão se preparando para os seus projetos no ano, alguns estão se preparando para o verão, né? O problema é que na mesma velocidade em que as matrículas da academia elas aumentam em janeiro, 2 meses depois, em março, todo mundo já foi embora e a academia se encontra vazia, ou então não tão cheia quanto estava em janeiro. Inclusive existem dados sobre isso, e não é falta de intenção, gente. Todo mundo assinou o contrato. Todo mundo que assinou o contrato ali da matrícula da academia, ou então que foi para algum tipo de exercício físico, todo mundo que foi para esse propósito, fez isso com o desejo de ter resultados. Ninguém vai para a academia se não quer ter resultado. Ninguém vai para alguma atividade física, um treino funcional, alguma coisa assim, se não quer ter resultados. O problema então não é o desejo da pessoa. O problema é que muitas vezes nós achamos que o nosso desejo vai substituir o exercício. Nós achamos que a nossa mera vontade vai dar para a gente a forma, ou peso, ou resultado que a gente tanto idealizou. Muitas vezes a gente acha que porque a gente quer muito alguma coisa, isso vai ser a mesma coisa do que se exercitar ou do que treinar. Muitas vezes nós estamos ali vendo um vídeo de uma pessoa que perdeu 60 quilos, 30, 50 quilos, muitas vezes sem fazer nenhum procedimento cirúrgico, simplesmente na raça. E aí a gente olha para a pessoa que está do nosso lado, às vezes nossa esposa, o nosso marido, e a gente diz: olha como eu estou encorajado, amanhã eu vou me matricular na academia. E aí quando você se matricula na academia, no primeiro treino, você refaz as contas e diz assim: não vale a pena, eu prefiro estar fora de forma. Não é isso que a gente pensa? Muitos de nós pensamos assim, nós não fazemos as contas do que vai custar para nós estar em forma. Nós não fazemos as contas, e muitas vezes a gente assina o contrato da academia, usando o exemplo da academia, achando que só assinar já vai fazer com que a gente entre em forma, e aí as coisas não funcionam assim. Sabe por quê? Porque quando chega no mês de março, você vai para frente do espelho, e o espelho não mente. Amém? O espelho não mente. Você pode ter as melhores das intenções para entrar em forma, mas se você está diante do espelho, ele não vai mentir para você. E se você não está em forma, ele vai lhe dizer isso na sua cara. Ele não vai segurar a verdade para ele, ele vai lhe dizer exatamente como você está. Agora deixa eu te dizer outra coisa que também não mente. A vida espiritual também não mente. A vida espiritual também não mente. Se o espelho no mês de março não mente, o evangelho e a vida espiritual também não mente. Deixa eu te dizer uma coisa, crente, você pode passar anos dentro da igreja, você pode passar anos ouvindo, anotando, concordando, enchendo a sua cabeça de conhecimento, de conteúdo, e ainda assim não ter desenvolvido nenhuma musculatura de fé. Você pode passar anos ouvindo o pastor pregar, ou os outros irmãos que Deus tem usado para comunicar a mensagem do evangelho, mas ainda assim não desenvolver uma musculatura para aguentar o tranco da vida espiritual.
A vida espiritual, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma longa maratona de resistência. Lorena e eu agora, a gente inventou de fazer crossfit. E todos os dias que eu estou naquele treino, eu me arrependo amargamente de colocar aquele tanto de dinheiro para aquele treinador acabar com a minha raça. Eu me arrependo todos os dias, mas todos os dias eu entendo que isso vai fazer bem para mim, e isso vai fazer bem para a minha família, para a nossa saúde. E existe uma categoria de treino chamada endurance, né, que é resistência. E eu nunca consigo terminar o treino, porque o coach acabou com a minha raça. É isso, exatamente isso que acontece. E eu fico muito chateado. Eu falei, amor, não é possível que a gente dá tanto dinheiro para esse cara brincar com a nossa cara, e todos os dias eu sou muito triste quando eu vou para esse treino, mas eu preciso me exercitar, porque eu entendo que o espelho não mente, e a vida espiritual também não. A vida espiritual é um treino de resistência, de endurance, que muitos não conseguem terminar. Quantos entendem isso? Digo amém. Irmãos, fazer atividade física não é fácil, mas isso que vai te garantir, especialmente nos seus anos mais velhos, ou então se você é uma pessoa ativa, mas muitas pessoas da minha geração especialmente, ou da geração anterior à minha, não são pessoas que foram para a roça, por exemplo, ou que trabalharam na roça, ou que trabalharam com atividades braçais e não tem nenhum tipo de condicionamento físico. A minha geração é uma geração que anda de Uber e trabalha no ar-condicionado. Nós não temos absolutamente nenhum tipo de esperança de ter uma velhice com mais qualidade de vida se nós não nos exercitarmos. E isso é a mesma coisa para a vida espiritual. É a mesma coisa exatamente para a vida espiritual. E Paulo vai falar para Timóteo, nós vamos falar sobre isso hoje. Paulo vai dar um conselho para Timóteo. Timóteo é o discípulo de Paulo e vai receber um conselho dele, que é o texto que a gente vai estudar hoje. Paulo faz uma pergunta para Timóteo. Que pergunta, pastor? Paulo não pergunta para Timóteo se ele tem intenção de crescer. Lembra que eu falei que no início do ano a gente tem a intenção de perder peso, ficar em forma, ter uma qualidade de vida um pouco maior. A gente tem a intenção. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: entre você ter a intenção de algo e colocar em prática aquele algo, muitas vezes tem uma distância muito grande. Às vezes você tem a intenção de ir, mas não quer dizer que você vai colocar aquilo em prática. Quantos entendem, digo amém. E Paulo vai dizer para Timóteo, fazer uma pergunta. Ele não vai perguntar: Timóteo, você tem intenção de crescer? Não. Paulo não pergunta isso para ele. Sabe o que Paulo pergunta? Timóteo, você está treinando? Timóteo, você está se exercitando? É isso que Paulo pergunta para o Timóteo. E nós precisamos entender que é isso que Deus está perguntando para nós nessa noite. Então pergunte para a pessoa que está do seu lado com muito amor: você está se exercitando? Você está treinando? Você está se exercitando? Você está treinando? Quantos aqui já passaram por alguma experiência assim? Eu vou tentar, mas aí eu não consigo, e aí eu acabo desistindo porque é muito mais fácil. A gente conhece esse ciclo, gente. A gente entende que precisa crescer espiritualmente. Aqui falando agora da questão espiritual, nós entendemos, a Bíblia deixa claro que nós precisamos crescer espiritualmente. Existem repreensões, reprimendas, né? O famoso carão, né? Quando você dá uma bronca em alguém. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para as igrejas: vocês já deveriam ter crescido espiritualmente, mas vocês não cresceram, e por isso vergonha para vocês. Vocês já deveriam estar em uma posição de liderança, frutificando, já deveriam estar comendo um alimento sólido, mas vocês não desenvolveram, e assim levaram uma reprimenda do apóstolo Paulo. Nós precisamos entender que é esperado de nós o crescimento espiritual, e aqui eu quero jogar essa discussão para todos nós aqui. Muitas vezes a gente entende que precisa crescer espiritualmente, mas confunde o crescimento com uma preparação eterna. Meus irmãos, eu lembro que quando eu assumi essa igreja, eu ainda não tinha ido para o seminário, e eu não tenho a graduação no seminário, eu tenho pós-graduação no seminário,
mas eu nunca achei que isso era determinante para mim. O que eu achava era que eu precisava crescer. Eu sabia disso, eu precisava crescer. E eu ia tomar as atitudes, fazer as coisas que precisava para que eu pudesse crescer. Então a gente começou o trabalho aqui na igreja, e depois que eu fui me matricular no mestrado, comecei com acertos e erros, mas eu sabia que eu precisava crescer. Muitas pessoas vão para o seminário, muitas pessoas se matriculam num curso de estudo bíblico, ou então num curso de como estudar o curso de estudar a Bíblia, e nunca colocam aquilo em prática. Nós sabemos que precisamos crescer, mas nunca saímos de uma preparação passiva. A gente lê mais um livro, e tem crente que só lê livro e não assume nada. Tem crente que só lê livro e não assume nada. Meus irmãos, eu fico muito incomodado com isso, sinceramente, com toda sinceridade. Eu digo isso porque eu amo vocês, quero que vocês cresçam, de verdade. Mas nós achamos que a gente só precisa ficar na passividade. Mesma coisa quando eu peguei meu primeiro cliente na advocacia. Eu peguei um cliente criminal, stalker. Nem sabia o que era stalker. Era uma mulher perseguindo o ex dela. Eu nunca tinha pegado um caso criminal. Eu nem sabia se eu ia dar conta. Mas eu sabia que eu precisava... O que, gente? Crescer, é isso? Eu sabia que eu precisava crescer. Então eu digo assim, rapaz, vamos resolver esse problema. Vamos dar um jeito, vamos pesquisar, vamos ligar para alguém que já sabe, que pode me ajudar. A gente pode fazer uma parceria aqui. Resumindo, a gente conseguiu resolver. Irmãos, nós precisamos crescer. Nós não podemos ficar lendo o 15º livro. Nós não podemos ficar lendo a 10ª... enfim, nós não podemos ficar ouvindo só o Evangelho. Nós precisamos crescer no Evangelho e nos exercitar no Evangelho. Agora, pastor, o que Deus tem a dizer sobre isso? O que Deus tem a dizer sobre isso? Deus tem algo a dizer sobre isso? É claro que Ele tem. Presta atenção, um atleta, digamos que você seja um atleta. Quantos aqui já ouviram as histórias inspiradoras dos atletas de alta performance, o Michael Phelps da vida, que ganhou 8 ouros olímpicos, ganhou quase tudo que ele disputou. E se você olha para a rotina daquela pessoa, ele não lia sobre treino, ele treinava. Ele treinava muito, ele se exercitava muito para que ele fosse um atleta de alta performance. Um atleta que só lê sobre treino, ele nunca vai estar em forma. Se ele não se exercita, ele nunca vai estar em forma. Ele pode estar bem informado sobre o esporte, mas estar bem informado não é a mesma coisa de estar bem preparado. Vou repetir, qualquer esporte. Estar bem informado sobre um esporte não é a mesma coisa de estar bem preparado para aquele esporte. Muitos sabem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Muitos sabem sobre devoção, mas não se exercitam na devoção. Talvez seja o seu caso ou alguém que você conhece. E a pergunta que fica é, presta atenção, existe alguma diferença entre saber sobre devoção e exercitar-se na devoção? O que vocês acham? Sim ou não? Existe alguma diferença entre saber sobre levar Deus a sério e, de fato, exercitar-se em levar Deus a sério? Paulo vai responder isso para Timóteo. E a resposta que ele vai dar é bem mais direta do que a gente espera. E eu quero, então, atrair a sua atenção. Eu quero que você acesse o Evangelho aí. Quem tiver uma Bíblia de papel, abra sua Bíblia de papel, porque talvez a gente está muito acostumado com o telão. O telão vai estar aqui, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia e sinta a textura da sua Bíblia, o cheiro da sua Bíblia. E eu quero que você abra a palavra de Deus na primeira carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 4, do verso 7 até o verso 10. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 7 até o verso 10. E eu sei que algumas pessoas têm, às vezes, vergonha de olhar no índice da Bíblia. Não precisa ter vergonha, gente. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos com a jornada. Então não precisa ter vergonha. Se você não sabe ainda manusear direito a Bíblia, você pode olhar no índice e pedir ajuda para alguém que está no seu lado, ninguém vai te julgar. Então, gente, 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 7 até o verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Não perca tempo. Paulo está dizendo para Timóteo, olha o conselho que ele vai dar, gente.
Não perca tempo, Timóteo, discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque a nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente os que creem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, as palavras de nossa boca, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Tu és a nossa rocha e o nosso Redentor. Não te detenhas de trazer instrução, direção, correção, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Qual é o contexto dessa passagem? Paulo está mandando uma carta para o seu pupilo, o seu discípulo chamado Timóteo. Timóteo, ele era um jovem pastor de uma igreja na cidade de Éfeso. Era uma igreja na Ásia. Timóteo era o discípulo de Paulo. Muito provavelmente, Paulo havia discipulado pessoalmente Timóteo durante uma fase da sua vida e ele havia enviado Timóteo para pastorear essa igreja, a igreja de Éfeso. Paulo, então, está mandando cartas para o seu aprendiz pastoral. E então ele vai dizer algo muito interessante para Timóteo. Porque, gente, o que estava acontecendo na igreja de Timóteo? Era uma igreja que estava passando por alguns problemas, tinha muita divisão doutrinária, muitos debates dentro da igreja estavam acontecendo e ameaçando a integridade da igreja. Paulo estava muito preocupado com isso, muitas discussões, como ele diz aqui, muitas crendices absurdas, que é aquilo que a gente chama na teologia de discutir o sexo dos anjos. Ou seja, discussões absolutamente inúteis, discussões que não têm nenhum tipo de proveito. Meu Deus, gente, muitas vezes isso acontece na igreja. Paulo está dizendo para nós, Paulo está dizendo para nós que somos uma igreja, muitas disputas ideológicas dentro da igreja de Éfeso, confusão doutrinária, e Paulo, ele não responde com teoria. Olha o que Paulo diz. Paulo responde com uma ordem enfática e prática. Olha o que ele vai dizer. Exercita-te. Exercita-te na piedade. Exercita-te na devoção. A palavra grega para exercita-se é a palavra ginazo, de onde nós tiramos a palavra ginástica ou ginásio, associando a palavra exercício à movimentação física, ao esforço. É a mesma palavra usada no treinamento de atletas. Paulo, então, ele não está sendo poético aqui, ele está sendo literal. A devoção, gente, olha o que ele está dizendo. Exercita-te na devoção. Paulo está dizendo assim, para você ser um crente de verdade, devoto a Deus, você precisa trabalhar. Meus irmãos, os crentes de hoje em dia não querem trabalhar. Eu não estou dizendo nem trabalhar fora, mas não querem nem trabalhar em si mesmo, exercitar na piedade, Guardar os olhos, guardar os ouvidos, guardar a boca. Serem de fato pessoas que se exercitam na prática da devoção e que levam Deus a sério. E que andam no caminho da justiça e não se desviam nem para a direita nem para a esquerda. Os crentes, meus irmãos, hoje em dia, e aqui eu falo, toda vez que eu falo esses exemplos, entendam que eu falo de uma média geral. Talvez você não seja assim, mas talvez seja, eu não conheço a realidade de todos vocês. Mas a realidade é que muitos crentes não querem se exercitar, não querem ir para o ginásio, não querem ir para o exercício. E Paulo está dizendo, abandona as crendices absurdas, abandona essas discussões fúteis e exercita-te na piedade. Falando aqui para Guilherme, que é um cara que se exercita muito aí, né? Uma bênção de Deus.
E às vezes, irmãos, eu fico pensando, né, no meu suplício para fazer uma atividade física, e às vezes eu quero ficar lendo alguma coisa, e aí eu fico pensando, mas se eu não for para a academia, eu não vou conseguir ler esse livro daqui a 20 anos, porque provavelmente eu vou estar minha saúde vai estar tão prejudicada se eu não cuidar dela agora. E aí eu fico tendo essas discussões comigo mesmo, quando eu já deveria estar lá no treino já. Não é isso? Não é isso? Às vezes você está tão estressado, tudo que você... Eu estou falando de um exemplo físico aqui, né, gente? Eu odeio exercício físico, mas eu não exercito. Não quer dizer que eu gosto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é isso? Mas às vezes é tão bom, você começa o seu dia se exercitando, liberando aquela endorfina. E aí você organiza os seus pensamentos, faz a sua agenda, faz um trabalho intelectual, mas às vezes você está não se exercitando, você não consegue fazer mais nada. A gente está rolando rios eternamente, rolando rios, TikTok. A gente não faz nada que preste, nem o exercício físico. Na vida espiritual a mesma coisa. Às vezes estamos debatendo quem que largou quem no mundo gospel, quem que traiu quem, ou que igreja que teve outro escândalo no mundo gospel, ou então que pastor fez mais um escândalo, e às vezes a gente esquece de exercitar a nossa própria piedade, para que a gente não seja o próximo, não é isso? Então, gente, vamos lá. O texto de hoje tem 3 pontos e 3 lições que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, nós já lemos a palavra de Deus, e agora nós queremos ir para o primeiro ponto, que é o foco real do cristão. Qual é o seu foco enquanto crente em Jesus? Quais são as suas prioridades? Qual é o seu foco enquanto crente em Cristo Jesus? Ora, eu posso dizer para você qual deve ser o seu foco enquanto um crente em Cristo Jesus. Perceba o versículo 7 que ele vai dizer. Paulo vai mais uma vez dizer para Timóteo: não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. Repare no que Paulo está dizendo aqui. Paulo vai dar 2 opções, uma boa e uma ruim. Ele vai colocar um contraste entre uma opção boa e uma opção ruim. De um lado, existem as discussões fúteis. Qual é o sexo dos anjos? Outra discussão teológica que não faz nenhum sentido. Diz aí alguma que vocês sabem. Tem discussões teológicas que não tem nenhum sentido. Se Adão tinha umbigo. Adão tinha umbigo? Sei lá se Adão tinha umbigo. Isso não me importa. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Existem discussões inúteis, e Paulo vai dizer: olha, existe uma opção ruim. E qual a opção ruim? Discussões inúteis, crendices absurdas, que consomem energia. Você está gastando a sua energia. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas eu dei uma parada de ir na rádio, porque eu estava meio que pensando que algumas discussões ali não faziam nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido. Aí eu falei para o Tiago, né, que é o cara lá da rádio, eu falei: ó, Tiago, eu vou dar uma pausa, depois eu volto. E aí eu estou esperando Deus me dizer para eu voltar. Mas a questão é, irmãos, eu preciso investir em coisas que dão resultado espiritual. Eu preciso me exercitar no resultado espiritual. Esse ano, segundo semestre, muito trabalho acontecendo, conferência Bereanos, Projeto Rafá. A gente vai fazer uma ação no Dia das Crianças no Projeto Rafá. Estamos precisando de voluntários, nós estamos precisando de tio para dar lição, tias para dar lição, segurança e logística, gente com carro para ajudar. E a gente tem que organizar tudo isso. Tem a conferência Bereanos, já falei disso. Tem o Jantar de Ação de Graças, tem a Noite do Voluntário. E uma coisa que está consumindo muito meu tempo, que é o grupo de discipulado. Mas que isso é uma coisa que dá resultado, gente. Não é isso? Quem está sendo abençoado no GD aí? Amém, gente? O discipulado é? Vamos lá de novo? O discipulado é? E o que mais? Para quem? Irmãos, isso dá muito trabalho. A produção dos materiais é semanal. Muita resma de papel a gente mesmo faz, porque a gente viu que se mandasse para a gráfica ia ser mais caro. A gente mesmo faz uma produção semanal, tem que produzir o material, tem que fazer a revisão do material, corrigir qualquer coisa que tiver destoando ali, produzir toda semana e nunca para. Inclusive está chegando a prova. Vocês vão fazer a prova? Vou fazer a prova.
Só vai graduar quem passar na prova. Hoje de manhã a irmã chegou para mim: pastor, o que vai cair na prova? Aí eu olhei para ela assim e falei: lágrimas. Irmãos, isso dá muito, presta atenção aqui, brincadeiras à parte. Dá trabalho, sim ou não? Dá muito trabalho, mas isso dá resultados espirituais. Crentes mais maduros, crentes transformados, crentes emancipados, que vivem sua vida para a glória de Deus. Então, se dá trabalho, dá muito trabalho. Mas eu não estou perdendo tempo com crendices absurdas e mitos profanos. O foco do cristão é o exercício da devoção. Paulo então vai dar a outra opção. De um lado, discussões inúteis que não dão nenhum resultado, e de outro, um exercício da piedade, da devoção, que pode até cansar, e cansa, mas transforma. O foco do cristão deve ser na transformação, mesmo que isso leve esforço. E aí eu disse, algumas pessoas que estão nesse ritmo de estudo, que muitos anos não ia para uma sala de aula, e às vezes estão tendo uma dificuldade na leitura, e às vezes não estão entendendo alguns conceitos. Eu digo para essa pessoa: não desista, não desista. Hoje o irmão disse para mim: pastor, eu quase desisti, mas Deus me trouxe hoje. E eu falei para o meu irmão, não desista, exercita-te na piedade, exercita-te na devoção. Vai cansar, vai, mas isso vai transformar a sua vida, e você nunca vai se arrepender de ter investido o tempo ali. O foco real do cristão deve ser no exercício, no cansaço, mas em algo que produz transformação. Exercita-te na piedade, exercita-te na devoção, porque você só tem duas opções: ou você, enfim, vai para uma discussão vazia, vai para um interesse inútil da sua vida, ou você vai se exercitar. Você vai cansar, mas você vai ser transformado. Quando você entende isso, diga amém. Você pode passar anos dentro da igreja, ouvindo, debatendo, estudando, e ainda não ter desenvolvido uma musculatura espiritual que o campo exige. O discípulo informa, o discípulo informa. Paulo vai dizer: eu esmurro o meu próprio corpo. Meus irmãos, os crentes de hoje nem jejua, que dirá esmurrar o próprio corpo. Qual foi a última vez que você jejuou? Quando a gente faz 40 dias com o Espírito Santo, é uma choradeira. Ah, eu vou ficar sem café. Ai, pastor, como é que eu vou ficar sem café? Exercita-te na piedade. Você não precisa de café, você precisa de Deus. Se o café for tirado de você, você vai sobreviver, você vai ficar até mais saudável, talvez. Mas se Jesus for tirado de você, você não tem mais nada. A gente tira um pão, aí a pessoa: ai, pastor, como é que eu vou viver sem pão? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que você precisa saber. Essa é a primeira virada do texto. O foco do crente é o exercício da piedade. O foco do crente é o exercício da devoção. Esse é o foco real do crente. Segundo movimento do texto agora, vamos para o segundo movimento agora. O valor comparado. Paulo vai fazer uma comparação entre o exercício físico e o exercício espiritual. Vamos ler então o versículo 8. O exercício físico, vamos ler juntos aqui no telão. Agora vamos ler no telão junto. Vamos lá? 1, 2, 3. O exercício físico. Vamos lá, gente. Vamos lá. 1, 2, 3. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Olha que coisa extraordinária. O texto é autoexplicativo. Vocês que estão no GD, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vocês podem, olha, eu vou traduzir o que Paulo está dizendo aqui. No domingo de manhã, a gente podia estar ali, né, na praia, ó, correndo ali, andando de bike, pegando um sol, né, respirando um ar fresco, um ar puro ali na litorânea. A gente poderia estar fazendo isso. Isso é importante? É importante. Mas sabe o que é muito mais importante? É você estar no GD, decorando versículos, estudando casos. Estudo de casos também tem.
e aprendendo, lendo, estudando. Sabe por quê? Porque o benefício que você tem de um GD como esse é um benefício não apenas para essa vida, gente, é um benefício também para a vida futura. Sabe o que acontece quando você estuda a Bíblia? Quando você se dedica na piedade, irmãos, não tem comparação. É por isso que Paulo fala do valor comparado, né? Olha, o exercício físico, ele tem seu valor, mas muito mais importante. Na outra versão, revista atualizada, diz assim: o exercício físico para nada aproveita. Para nada aproveita. Só que ele está falando em comparação, gente. Em comparação com o exercício da piedade, quando você conhece mais quem Deus é. Hoje nós falamos no GD sobre Imago Dei. É isso mesmo, eu não vou dizer para você o que é, você tem que fazer o GD, para você saber o que é Imago Dei. Estou querendo criar uma inveja, brincadeira, gente. Mas você tem que fazer para você saber o que é. Nós falamos sobre Imago Dei, nós falamos sobre mandato cultural, e vendo a graça de Jesus trabalhando em tudo isso, o sacrifício de Cristo transformando a humanidade, a gente está sentindo um gostinho, não apenas dessa vida, mas da vida por vir. Não tem comparação, gente. Paulo não está dizendo que o corpo não importa. Não, gente, é importante você cuidar da carcaça do corpo. É importante você fazer um exercício físico, perder peso. Hoje em dia tem até caneta que faz perder peso. Está vindo uma nova leva de caneta que não tem nem os efeitos colaterais agora. Eu falei para a Lorena que brincadeira. Eu falei que a minha tese é que vai ter um momento em que as canetas emagrecedoras, elas vão estar no SUS. Vão tirar todos os efeitos colaterais das canetas emagrecedoras. Todo mundo vai ser magro. Inclusive com preço acessível. Todo mundo vai ter pelo menos a oportunidade de ser saudável. Isso aqui não tem volta, gente, não tem volta. Caneta emagrecedora não tem volta. Esperança aí para meus amigos gordinhos, né? O pessoal ainda diz que o mundo vai acabar, Esther. Como é que o mundo vai acabar se o reino de Cristo, gente, não para, não tem volta. O reino de Cristo só vai. Deus é que dá a sabedoria para os homens criar essas coisas, gente. É Deus que dá. Deus é que dá a sabedoria do homem criar uma pasta de dente. Antigamente o povo morria por infecção, porque não tinha nem como escovar o dente. Deus é que dá, Deus é que faz o mundo progredir. Glória a Deus, aleluia. Voltando aqui ao texto, não existe comparação entre o exercício físico e o exercício da piedade. Diga para a pessoa que está do seu lado: exercita-te na piedade. Diga assim para ela: exercita-te na devoção. Agora, só para terminar essa parte, diga assim para ela: não tem comparação. Não tem comparação, gente. Não tem comparação. Esse é o segundo movimento do texto. Primeiro movimento, né? O primeiro movimento fala sobre o nosso foco real. Qual é o nosso foco real? A piedade. Exercita-te na piedade. Qual é o segundo movimento do texto? Não existe comparação entre exercitar-se na piedade e o exercício físico. Os dois são importantes, mas um é muito mais importante. O problema é que tem crente que quando ganha um pouquinho de dinheiro, começa só a esculpir o corpo, mas não dá R$1 a mais para o missionário. Eu digo mesmo, porque tem que dizer. Tem crente que está só autocentrado. Deus não tem nada a ver com isso. Isso não tem nenhum valor diante de Deus. Porque Paulo vai dizer: exercita-te na piedade. Não há comparação. Então temos ali o foco do crente. O foco do crente deve ser o exercício da piedade. Em segundo lugar, nós temos o valor comparado. Temos aqui, em primeiro lugar, exercita-te na piedade, que é muito superior, não tem nem comparação com exercitar simplesmente no exercício físico. Inclusive, uma boa forma de você enxergar o exercício físico é: quantos anos mais eu posso viver com qualidade de vida para servir ao Senhor? É para isso que nós cuidamos da nossa saúde física. Porque tem muito crente que usa esse versículo para não cuidar do corpo, e é glutando, come, e não deveria comer tanto assim. Eu gosto de comer, irmãos. Talvez dessa igreja eu sou o que mais gosta de comer. Eu gosto muito de comer, eu gosto de todos os tipos de comida. Papo de gordo isso, né? Que coisa. Outro dia eu mandei mensagem para um rapaz, e eu estava querendo me relacionar, fazer amizade, né? Porque ele estava visitando a igreja, e ele tem tipo um lanche assim.
Aí eu mandei para ele assim: olha, tu tem um lanche? E aí eu comecei a ficar muito feliz falando daquele lanche. Aí eu falei: nisso tem molho? Nossa, tem um hambúrguer com molho, tem cebola caramelizada. Nossa, que coisa maravilhosa. E aí eu falei assim: qualquer dia desse eu vou pedir um lanche. Aí eu falei assim: Lorena e eu, a gente gosta muito de lanches. Lorena viu essa conversa, ela ficou horrorizada. Ela falou assim: amor, que papinho é esse? Lorena e eu gostamos muito de lanches, tipo, todos os lanches, de todos os tipos, de todas as marcas. Que coisa, né, gente? Exercita-te na piedade, não existe comparação. E o último movimento do texto, já indo para o final, é: qual é a motivação que nos sustenta nos dias difíceis? Qual é a motivação que nos sustenta nos dias difíceis? Gente, ser crente tem suas graças e suas glórias, mas também tem muitos dias difíceis. Às vezes é muito difícil seguir Jesus. Às vezes a gente pensa em desistir. Então o que nos segura nos dias difíceis? O que é que nos segura no dia mau? Às vezes nós não temos vontade de ler a Bíblia, sim ou não? Às vezes a gente não tem vontade de ser crente. Às vezes a gente acha que não vale a pena. Às vezes a gente acredita na mentira de que Deus nos abandonou. Todos nós passamos por essa experiência. Não é uma experiência única para quem quer que seja, mas é uma experiência compartilhada. Queridos, como é que nós podemos suportar então no dia mau? Esse é o terceiro movimento do texto. Eu quero que vocês leiam comigo o versículo 10. Vamos ler no 3, uma leitura conjunta? 1, 2, 3. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque a nossa esperança está no Deus vivo. Aleluia! A nossa esperança está no Deus vivo. E diz a música do Berea Sounds: a nossa fé está firmada no Senhor, o nosso Salvador, o nosso poderoso Deus. Queridos irmãos, o detalhe que muda tudo, qual é, pastor? Qual é o detalhe que muda? Paulo não está dizendo: treine para merecer a presença de Deus. Não é isso que ele está dizendo. Muitos estão treinando, se exercitando para ver se Deus nota eles, mas não é sobre isso. Sabe por quê? Porque nós não podemos fazer isso. Paulo está dizendo o seguinte: a esperança no Deus vivo é o que te dá combustível para você continuar treinando quando for difícil. Meus irmãos, quando está difícil, nós precisamos de uma revelação de Deus. Quando está difícil, nós precisamos de um toque de Deus. Quando está difícil, nós precisamos lembrar quem é Deus. Quando está difícil, nós precisamos de uma experiência com Deus. É isso que nos sustenta. É um encontro com Deus vivo. É um relacionamento com Deus vivo. Paulo está dizendo: isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. A diferença entre disciplina religiosa e disciplina cristã é exatamente essa. Qual é? A disciplina religiosa treina para conquistar algo que não tem. A disciplina cristã, ela se exercita e treina porque ela já recebeu algo que ela não merecia. Vou repetir. Sabe qual é a diferença entre a disciplina religiosa e a disciplina cristã? E eu espero que você esteja se exercitando na disciplina cristã. Mas a diferença é essa: aquele que se disciplina por religiosidade, aquele que se exercita por religiosidade, ele está querendo algo que ele não tem. Ele está querendo alcançar o favor de Deus através de obras, através de trabalho, através de máscaras e através do ativismo. Enquanto que aquele que se exercita a disciplina cristã, ele não está fazendo as coisas para Deus para ganhar o favor de Deus, porque ele nem conseguiria fazer isso. A disciplina cristã, você faz as coisas para Deus porque você recebeu dele algo que você não merecia. A palavra-chave aqui é gratidão. Amém? A palavra é gratidão. Essa é a palavra. Você recebeu tanto de Deus, você recebeu tanto de Jesus. Jesus significa tanto para você. Na verdade, ele significa tudo para você. E a única resposta que você pode dar em contrapartida é a sua gratidão. É a sua gratidão. Então, isso é sabedoria de Deus para a tua vida. Não trabalhe para alcançar o favor de Deus. Trabalhe porque esse favor já te alcançou e você é grato. Você é grato.
a Deus pelo que Ele fez. Aleluia! Você se exercita porque esse amor já foi dado. E quando você se exercita, isso é uma forma de você viver dentro dessa realidade. A esperança no Deus vivo não é uma motivação emocional que vem e vai. É uma âncora que te segura nos dias em que você não sente nada. As perguntas então que eu faço para você agora, eu quero devolver essa conversa para você. Eu quero te fazer 3 perguntas nessa noite. Preste atenção nisso aqui agora. A primeira pergunta, pode passar. Você está acumulando conhecimento bíblico sem nenhuma prática correspondente? A sua cabeça está grande de informação? Você está obeso de informações bíblicas? Você tem acesso aos melhores sermões, não somente aqui na igreja, mas na internet. Você pode acessar os melhores sermões do mundo. Se você sabe outra língua, você tem sermões ilimitados. Você tem os melhores sermões à sua disposição, mas a pergunta é: o que você está fazendo com essa informação que você tem recebido? O que você está fazendo com aquilo que Deus tem te dado? Essa é a primeira pergunta. Quantos sermões você já ouviu sobre oração sem ter uma rotina real de oração? Quantos sermões você já ouviu sobre jejum sem nunca ter jejuado ainda este ano? Quantos sermões você já ouviu sobre pureza, sendo que você não exercita pureza na vida real? Quantos sermões você já ouviu sobre missão? Aqui na igreja a gente fala disso o tempo todo, missão. Somos uma igreja para a cidade, somos uma igreja para fora, mas quantos de vocês de fato se importam com a cidade e buscam fazer atitudes práticas para transformar a realidade da cidade? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual disciplina espiritual você sabe que precisa desenvolver e ainda não começou porque está esperando sentir vontade? Tem crente que quer ter vontade de fazer as coisas, gente. Tem gente que quer ter vontade de ler a Bíblia. Meus irmãos, gente madura, adultos espirituais, assim como adultos normais, todo adulto faz aquilo que não quer fazer para fazer aquilo que precisa fazer. Todo adulto faz aquilo que não quer fazer porque faz aquilo que precisa fazer. E assim também na vida espiritual. São tantas analogias. Às vezes você não quer, você não quer tomar um remédio, mas você tem que tomar um remédio, porque senão você vai morrer. Meus irmãos, você precisa do remédio do Evangelho todos os dias, porque senão você vai morrer. Você vai às vezes esquecer que você é crente, a carne vai tomar conta de você, vai subjugar você, você vai estar subjugado pelas trevas, muitas vezes você nem sente mais o Espírito Santo. Meus irmãos, nós não podemos ver assim. O Espírito Santo precisa nos tomar de novo e nos colocar no trabalho, na força de trabalho, sem esperar sentir vontade. E a terceira pergunta eu faço para você nessa noite: a sua motivação para crescer espiritualmente é conquistar algo que ainda não tem, ou é responder a algo que você já recebeu? Quantos de vocês estão trabalhando para Deus porque vocês acham que Deus impressiona, ou porque vocês acham que assim vocês vão conseguir o favor de Deus? Ninguém pode receber o favor de Deus pelos seus próprios méritos, gente. Isso é aquilo que a gente chama de a doutrina, da depravação total. A gente não consegue chegar até Deus, é impossível. Então, gente, esses são os 3 movimentos do texto de hoje. Esses são 3 movimentos que a palavra de Deus quer nos levar hoje para essa ação. Em primeiro lugar, vamos fazer uma revisão rápida aqui. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso foco, igreja? É a devoção. O foco do crente é o exercício da piedade. Esse deve ser o nosso foco. Essa deve ser a nossa prioridade. É isso que o texto está dizendo. Parem com as coisas fúteis. Parem com as coisas que não constroem. Parem com as coisas que não edificam. Parem com as discussões inúteis, as crendices absurdas. Parem com isso. Parem de perder tempo no TikTok, no Instagram, comparando a vida de vocês com a vida que vocês acham que é perfeita, mas não é. Parem de fazer isso. Parem de querer algo que não compete a vocês. Dediquem-se à piedade. Esse é o nosso foco. Nosso foco não é outra coisa. Nosso foco é a piedade e a devoção. Agora, vamos revisar agora o segundo ponto do nosso sermão, que é o valor comparado. O exercício físico é importante, sim ou não? Sim,
mas nada se compara ao exercício da piedade. Sabe por quê? Porque o exercício da piedade vai levar, nós vamos levar esses dividendos para a eternidade. E nós podemos, através do exercício da piedade, sentir um gostinho do que é Jesus na eternidade, da presença dele, da graça dele, da glória dele. E por último, o último movimento de hoje que eu quero revisar é: o Deus vivo é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você pensar em desistir, olhe para o Deus vivo, olhe para Ele, olhe para Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé, e não desista. Diga para a pessoa que está do seu lado: não desista. Diga com força e amor: não desista, não desista. Bata na mão dele assim, ó: não desista, não desista. Dê um high five. High five aí no seu amigo. Não desiste, gente, por favor, não desiste. Vocês que estão no GD, não desistam. Lembrem-se que vocês vão ter a formatura de vocês vão ter o jantar de vocês. Vai ser tão lindo vocês vindo pegar o canudo de vocês, todo mundo assim com a sua beca, a coisa mais bonita do mundo. Lembrem-se do prêmio. E o prêmio maior é o quê? Não é o prestígio ou o carro, é conhecer mais a Deus, é saber resolver os problemas de vocês na Bíblia, que eu estou ensinando para vocês. Não desistam, nunca desistam, jamais desistam. Pastor, agora, vamos voltar agora para nós todos aqui. Eu já fiz essas perguntas para vocês, agora vamos voltar para nós aqui. Qual é o tipo de igreja que Deus quer que nós sejamos? Qual é, olhar nos olhos de vocês, qual é o tipo de igreja que Deus quer que nós sejamos? Qual é o treino que Deus quer que a gente faça? Eu tenho vontade da gente fazer, né, um super treino aqui. Eu acho que a nossa igreja tem que treinar, a gente tem que treinar. Vamos levantar peso, vamos, né, fazer alguma coisa, vamos fazer um treinão aqui na igreja, dá para fazer até aqui. Bota aqui um tatame, alguma coisa assim. Quem topa? Treinão na igreja? Vamos fazer um treinão na igreja? Eu acho massa, eu gosto muito. Na verdade, eu odeio e gosto ao mesmo tempo. Sabe por quê? Só fazer um parênteses: tem muito crente que acha que não tem que malhar, tem que cuidar da saúde. Pelo amor de Deus, gente, tem que cuidar da saúde. Nós dizemos que temos o Espírito Santo, que somos cheios de domínio próprio e não cuidamos da saúde. Que tipo de domínio do Espírito Santo é esse? Vamos fazer o treinão sim. Está decidido. Amém. Louvado seja Deus. Agora vamos lá. Qual é o tipo de igreja que Deus quer que a gente seja? Uma igreja que treina, gente. Uma igreja que se exercita. Isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós nos exercitemos. Não para merecer a presença de Deus, mas porque a nossa igreja já foi alcançada pela graça de Deus e pela presença de Deus, e por isso nós nos exercitamos. Somos tão gratos pelo que Jesus fez. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és digno de receber glória, honra e poder, como temos estudado ali no GD, porque o Senhor criou todas as coisas, e elas existem porque o Senhor criou segundo a Tua vontade, inclusive a minha vida. E eu sou todo do Senhor, eu devo tudo ao Senhor, e eu quero me exercitar na piedade. E sabe quem que foi o maior das pessoas que se disciplinou? Jesus de Nazaré. Dê um glória a Deus no seu lugar. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Ele foi o que mais se disciplinou. Jesus, gente, não apenas ensinou disciplina, ele viveu a disciplina. Jesus se levantava de madrugada para orar, sim ou não? Constantemente Jesus se levantava de madrugada para orar. Além disso, Jesus jejuou, sim ou não? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, direto com o Pai. Jesus se exercitava na disciplina. Jesus entrou em campo, mas antes de entrar em campo para começar o seu ministério, ele jejuou e dedicou-se e exercitou-se na devoção ao seu Pai. Além disso, Jesus não dava vazão à sua carne. Pelo contrário, viveu uma vida sem pecado. E assim, sabe por que ele fez isso? O nosso cabeça, Jesus, ele é um atleta espiritual que treinou cada músculo antes de ir para a cruz.
E foi exatamente porque Jesus foi tão disciplinado ao ponto de ir para a morte, e morte de cruz, cumprindo o que nenhum de nós teria capacidade de cumprir. Agora eu e você não treinamos para sermos aceitos, não vamos estar em forma para sermos aceitos, mas nós estamos em forma porque já fomos aceitos por esse Jesus que se disciplinou em nosso lugar e em nosso benefício. A tua esperança não está no tanto que você consegue se exercitar, está no Deus vivo que te convocou antes de você estar em forma, o Deus vivo que te colocou em campo antes de você treinar, o Deus vivo que te escalou, o Deus vivo que te separou antes de você poder fazer qualquer uma dessas coisas. Por isso, entre em forma. O discípulo em forma. Entre em forma. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia todos os dias. Dedique-se à devoção. Separe um tempo, dê prioridade. Venha aos cultos, venha com a sua família adorar a Deus. Não perca um culto. Você pode fazer qualquer outra coisa em qualquer outro horário, mas no domingo, separe um dia ao Senhor. Chegue cedo, leve as coisas de Deus a sério. Além disso, jejue, sirva, contribua, não somente com recursos financeiros, mas contribua com seus recursos humanos, seu tempo, seus talentos e dons. Exercita-te na devoção. Exercita-te na devoção. Para trás com as futilidades, para com as coisas que não têm nenhum sentido. Exercita-te na devoção a Deus, para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém, gente. Amém. Aleluia. Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Primeiramente, troque o debate por exercício. Se você ainda faz parte de algum tipo de discussão inútil, pare com isso. Essa semana e ao longo da sua vida, escolha uma prática e comece na vida espiritual. Além disso, não espere, preste atenção, não espere sentir vontade para treinar. Estar em forma espiritualmente é o resultado, preste atenção, gente, já estou terminando. Vamos lá? Estar em forma espiritualmente é o resultado de repetidas decisões, pequenas decisões, todos os dias, e não de momentos de inspiração. O crente não tem que estar inspirado, o crente tem que estar disciplinado. Os crentes querem sentir a presença de Deus. Irmão, sentir a presença de Deus é um bônus. Se Deus quiser te fazer sentir a presença dele, ele vai fazer isso. Mas os crentes não se guiam por vista, em outras palavras, pelo que sentem. Os crentes em Jesus, cristãos, discípulos de Jesus, eles andam pela fé. Sabe o que é pela fé? Eu não estou sentindo que Deus está comigo, mas eu acredito que Ele está, porque Ele disse que estaria. É isso, gente. Não é o que você sente, é o que Deus diz que faz e o que Deus diz que é. É isso. Então, não espere sentir vontade para se exercitar na piedade. Escolha uma disciplina e pratique. Teste agora essa semana, 7 dias seguidos. Eu vou acordar às 6 horas para orar. Eu preciso orar pelo menos 15 minutos por dia. Eu preciso ler minha Bíblia. Eu preciso fazer o devocional. Eu preciso ouvir 2 horas de evangelho, uma mensagem do evangelho fora aqui que a gente ouve na igreja, pelo menos 2 horas por semana. Eu preciso me lembrar do evangelho constantemente. Exercita-te, prioriza. E por último, lembra o que o versículo diz. Nós fazemos tudo isso porque estamos olhando para o Deus vivo. O Deus vivo é a nossa motivação. Ele é a nossa motivação, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa porção e Ele é a nossa recompensa. Então, treine motivado pela graça que esse Deus colocou sobre a tua vida. Não treine motivado pela culpa. Não treine porque você pecou e agora você tem que trabalhar dobrado para limpar sua barra com Deus. Jesus já limpou sua barra diante de Deus. Você recebe esse perdão e você vive em novidade de vida.
exercitando-se na piedade. Então, troca o debate por exercício, não perca mais tempo e exercita-te. Segundo, não sinta vontade, apenas faça. E terceiro, treine motivado pela graça e não pela sua culpa. Treine motivado pela graça e não pela sua culpa. Levante sua mão, eu quero te abençoar nesse momento. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar, de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém e amém.